A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida no nome de Jesus. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de 2 Crônicas, né, irmãos? Hoje é o capítulo 32, para a glória de Deus, de 33 versículos, né? Daqui mais alguns capítulos estamos encerrando o livro de Crônicas, aleluia. E vamos entrar num livro também que continua, né, a história do povo de Israel, que é maravilhosa, no livro de Esdras, né, irmãos? Aleluia. E aprendemos muito, né? Para a glória de Deus. Amém? O capítulo 32, de 33 versículos, ele vai falar: Senaqueribe invade Judá. Você talvez possa perguntar, por que invade Judá, né? Não tinha também a parte norte das 10 tribos? Só que pela Bíblia, irmãos, pela palavra do Senhor, isso, lendo o que está escrito na palavra e você vendo a história, você vai ver que a parte norte, ela já tinha sido invadida. A parte norte, irmãos, na história, invadida por quê, irmãos? Pelo mal, pelo pecado, pelo erro, pela malignidade. Irmão, você não vê falar de pessoas que se levantam para confrontar o pecado, confrontar as coisas erradas. A invasão do mal já tinha tomado conta da parte norte, irmãos. Os reis que tinham em Israel estavam todos de mãos dadas com o mal, com o erro, com a falha, com as coisas que desagradavam a Deus, irmãos. E Judá, mesmo, você tem visto aí no canal, né, lido a Bíblia conosco, né, irmãos? O intuito aqui que Deus coloca no nosso coração é Ele despertar em você, Ele despertar na sua vida um desejo de você ler a palavra, buscar a Deus, ter um devocional, um particular com Deus, examinando e lendo a palavra todo dia, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você examinar a palavra, ler a palavra. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia! E o povo da parte norte de Israel, né, onde a gente fala capital Samaria, estava invadido pelo mal. Ai, irmão, Deus, ele é maravilhoso, irmãos. E você vê que em Judá ainda havia homens de Deus que se levantavam contra o erro, contra o pecado, contra as coisas erradas. Por isso que a gente vê falar muito de Judá. Ainda do povo de Deus que fazia resistência ao mal. Mas na história, isso a Bíblia também fala dela, que o povo do norte primeiro ia ser invadido pelos inimigos, levado a cativo, depois o povo de Judá. Isso nós estamos lendo aqui no canal, vamos ver, vamos abordar isso bastante no livro de Esdras, né, quando chegar lá, louvado seja Deus, e assim sucessivamente, para a glória de Deus, amém? Capítulo 32 fala assim, ó: Senaqueribe invade Judá. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Você fala assim, mas por que tapar as fontes das águas? Para que o povo inimigo, irmãos, quando se acampasse lá, não tivesse suprimento, e eles aguentassem ficar ali, naquele período, né, para atacar a nação de Judá e tendo água para matar a sua sede. Então, isso é uma estratégia militar, irmão. Deus, aleluia, na nossa luta hoje que é espiritual, a qual nós estamos, bendito seja o nome do Senhor, na presença de Deus, irmãos. Deus vai dar estratégia para você, não
como o povo aqui nessa aliança, de guerra, de escudo, de lança, aleluia, de usar funda, a espada não, de você no meio da batalha, seja fechando a sua boca, seja falando, seja orando mais, seja vigiando, seja jejuando mais, irmão, para você alcançar a vitória completa. Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te mostrar, vai te orientar pelo Espírito de Deus o que você vai fazer. A gente vê que eles aqui tiveram essa estratégia. Continuando aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Pôs capitões de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça da porta da cidade e falou-lhe ao coração, dizendo: aleluia. Olha, irmão, um homem sábio de Deus, um homem dinâmico, um homem, aleluia, que não vê o mal e fica de braços cruzados. Assim tem que ser a sua vida e a minha. O mal, irmãos, está vindo, as coisas estão acontecendo, Deus está mostrando. Posicione-se, ore, leve a palavra do Senhor ao povo, para que o povo ore, o povo busque, o povo vigie, o povo se consagre, o povo esteja ali servindo ao Senhor de todo o seu coração e faça a vontade de Deus, irmãos, aleluia. Não fique parado na hora da batalha, aleluia. Versículo 7, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, aleluia. 8, e com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmão, aleluia, o povo descansou nas palavras de Ezequias, porque eles viam em Ezequias, não só naquele momento, mas numa vida, numa história, num dia a dia, numa aproximação, aleluia. Aqui Ezequias representa hoje os líderes, a liderança de Deus na vida de Ezequias, a qual ele vivia isso todos os dias e passava para o povo. Irmão, o povo tem que descansar, ver em você, em nós, aleluia, o poder do Senhor, a presença de Deus, o agir de Deus. Irmão, as coisas podem ficar complicadas, difíceis, irmão, você pode até chorar, aleluia, mas você se posiciona, mesmo chorando, mesmo orando, mesmo ali no momento de aperto que parece que não vai dar, e clama ao Deus dos céus, o Todo-Poderoso, e Ele vai fazer o impossível acontecer na nossa vida. Ele faz o impossível acontecer em você, em nós, aleluia. Ele faz o impossível acontecer, bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas viam que Ezequias tinha essa vida com Deus, aleluia. Quando Ezequias falou assim, ó, Deus vai honrar a nossa fé. Deus vai honrar mais uma vez o rei Ezequias, e nós estamos junto com ele na presença do Senhor. Irmão, as pessoas têm que ver Deus em nós, aleluia. Deus na sua vida, aleluia. E vão estar junto ali, irmãos, ó, crendo, confiando, buscando, aleluia. O versículo aqui fala assim, ó, o 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava cercando a cidade de Laquis com todas as suas forças, para falar a Ezequias, rei de Judá, e toda Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incentiva Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo: Senhor nosso Deus
nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou seus lugares de culto, seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei, sobre ele queimareis incenso? Irmão, o diabo, o nosso adversário, aleluia, ele sabe que você, que nós, que a igreja, que o corpo de Cristo, irmãos, serve só um Deus. Não tem mistura. Não tem mistura com outros deuses. Não tem mistura, irmãos, com a mentira, com o erro, com o ódio, com as coisas erradas. O diabo sabe disso, irmãos. E ele, quando ele vem até nós, ele vem para nos afrontar. Ele vem para querer, irmãos, tirar você, nós, do foco que está em Jesus, que está na sua palavra. A Bíblia fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A nosso foco, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso olhar tem que estar firmemente no autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui a palavra, o versículo 12. Aleluia. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares de culto, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, sobre ele queimareis incenso? 13. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras, porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país na minha mão? 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, 15, não vos engane, Ezequias, nem vos incentive assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, nem do reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Irmão, o diabo, ele é teimoso. Ele usa as pessoas, irmãos, para afrontar você e a mim. A dizer que o nosso Deus, o seu Deus, o nosso, que é meu, que é seu, que é nosso, não faz nada, não pode nada, não tem nada, não consegue nada, não tem poder de fazer nada. Mas ele sabe, irmão, que Deus é. Ele sabe que Deus pode. Ele sabe que o Senhor é único. Mas ele quer atingir você, a mim, com essas palavras, para que você tutibie na fé. Você pare, você não acredite, você não ore, você não busque, você não persevere, você não alimente a sua fé na palavra, você não congregue, você não busque a Deus, você negue a palavra, você não crê naquele que prometeu. Por isso que ele fala assim: é para atingir você, é para atingir a nós, é para atingir quem não está vigiando. Por isso que ele fala dessa forma, irmão. Temos cuidado, vigiemos, diz a palavra. O versículo aqui, 16. Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. 17. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao Deus do céu. Irmão, o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram contra isso. Irmão, pessoas hoje, isso acontece, irmão, amaldiçoam, praguejam, usam palavras de maldição contra a minha, a sua vida, a igreja, a obra do Senhor, sua casa, talvez sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu trabalho. Você tem que orar e repreender no nome de Jesus. Você tem que orar e falar: mal, bata em retirada. A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas fala assim, ó: eis que eu vos dou poder para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes
e que não vos fará mal algum, dano algum. Irmão, repreenda, expulsa, paralisa a ação do diabo, irmão, no nome de Jesus. Não deixa o adversário usar pessoas. Às vezes, irmãos, pega uma pessoa, aleluia, dentro de um templo, que está fraco na fé. Não que a pessoa seja do diabo, irmãos. Presta atenção. Para usar uma palavra dessa. Repreenda a palavra, irmãos. Fala, está repreendido. Em nome de Jesus. Aqui eu não aceito. Irmão, Ezequias e Isaías oraram contra isso e clamaram ao Deus do céu, irmão. Clame ao Deus do céu. A vitória vem, a vitória já veio, a vitória é sua. Aleluia. 21 em diante, fala assim, ó, Deus destrói o exército de Senaqueribe. O título antes do versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, algum dos seus próprios filhos, o mataram ali a espada. Irmão, Deus enviou um anjo, destruiu o seu exército. Ele, envergonhado, voltou para sua terra e ele foi morto pelos seus filhos. Olha, irmão, brincou com Deus dos céus, irmão. A justiça vem. 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, assim, todos os lados os protegeu. Muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente. Ele orou ao Senhor, a qual lhe falou e lhe deu um sinal. Irmão, lhe deu um sinal. Nós vamos continuar aqui lendo, né? A gente sabe que num outro vídeo aí no canal, né? Ele orou, Deus lhe acrescentou 15 anos de vida, né? Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso. Aleluia! O versículo 25 até o 33, irmãos, tem um título que fala assim antes, ó, doença e morte de Ezequias. Vamos continuar lendo aqui, ó. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Irmão, no outro vídeo que nós gravamos, aqui em Crônicas, irmãos, é maravilhoso. Crônicas dá peculiaridades, detalhes, que no outro livro que é em 2 Reis lá não dá, aqui dá. Aqui diz que Ezequias se exaltou. Irmão, Deus está fazendo, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo aí, homem de Deus, mulher de Deus. A congregação, o ministério que você está a crescer, tribute ao Senhor, honre ao Senhor, dê glória ao Senhor. Deus fez, Deus faz e Ele vai fazer. Não é você, não é a sua esposa, não somos nós, é o Senhor. Você, nós, corpo, igreja. A palavra de Deus fala em Coríntios que somos cooperadores de Deus, mas é o Senhor que faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza o milagre, aleluia. Versículo 26, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles. Nos dias de Ezequias, ele entendeu que ele estava errado, se humilhou, irmãos. Há cura, há mudança de quadro. Deus pode tirar esse mal, mas tem que haver humilhação, abandono de pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. 20, aleluia, e 7. E teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, ajuntou tesouros de prata e ouro, de pedras preciosas, das especiarias, de escudos, e tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita de trigo, mosto, do azeite, de estrebarias por toda a casa, de animais e de currais para os rebanhos. 29. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas em Gion e fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Quantas obras grandiosas ele fez, irmãos, para a melhora da cidade. Irmão, Deus tem muito para fazer.
para te dar sabedoria, para você ser um abençoador aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na congregação onde você está. Mas tudo isso você fazer em prol do reino de Deus, irmãos. Aleluia. 31. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou, para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus, quando fala que desamparou, irmãos, Deus deixou ele, para ver qual ia ser a ação dele para com aqueles homens que eram mentirosos, era para espiar a terra. Irmão, a palavra, ela ensina nós, irmãos, para a gente não ter comunhão com os filhos das trevas. A palavra ensina nós a andarmos com os filhos da luz. Temos comunhão com os filhos da luz. Quando fala Deus o desamparou, Deus deixou ele para ver qual ia ser a ação dele, irmão. E aqui a palavra fala aqui, ó, para que ver o que tinha no seu coração. 32. Quanto aos demais atos de Ezequias e suas beneficências, eis que estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e os sepultaram nos mais altos dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém, eles fizeram honra na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou seu lugar. Então, você vai ver que nós já falamos isso em Reis, estamos falando isso aqui em Crônicas, vamos voltar a falar de novo desse relato bíblico em Isaías, porque muitas lições da parte de Deus temos de aprender com a vida do rei Ezequias e com as suas ações. Erros e acertos, que foram muito mais. Amém, irmão? 32 encerrado para a glória de Deus. Que bênção, irmãos. Eu estou aqui com vocês, falando da palavra, orando. Vocês orando por nós aqui, nós orando por vocês. Sempre peço aqui, irmãos, ore por nós aqui, humildemente aqui o pastor Marcelo, a pastora Silvia, a congregação que temos aqui na cidade do Puti, para que Deus faça algo extraordinário aqui para a glória de Deus. E quando você ora por nós, a bênção vem para você primeiro, irmãos. Ore. O canal aqui, você compartilha esse link. Leve-se essa mensagem do Senhor, irmãos, a pessoas que não estão afastadas do Senhor, não conhecem o Senhor. Pedimos sim para os irmãos que são já de Deus se inscreverem no canal para a gente ter visualizações aqui. O canal está sendo bem visto. Mas qual é o intuito disso, irmãos? Que chegue a pessoas que não conheçam o Evangelho, não ainda aceitaram a Cristo como Salvador, e as pessoas sejam salvas e libertas, e o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus.